Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do NovoCast. Eu sou o Júnior Mafra. Eu sou Sabrina Baes. E eu sou Werner Bezerra. E nós estamos aqui para contar histórias de sucesso, histórias inspiradoras, de pessoas comuns como eu e você. E o nosso objetivo aqui é mostrar que é possível, com mudança de rotina, com determinação, ter sucesso e mudar a vida não só sua, como de muitas pessoas. E uma particularidade no nosso NovoCast, pessoal, é trazer pessoas que têm conexão com o nosso estado, que nasceram aqui, cresceram ou passaram por aqui em um período das suas vidas. No nosso querido estado do Mato Grosso do Sul! Sim, do Sul. E essa brincadeira a gente traz para reforçar o nosso propósito, a nossa ênfase, que é falar de histórias de pessoas de Mato Grosso do Sul, né? A gente ama o Mato Grosso, tá? Não temos problema nenhum com vocês. Mas a gente vai estar aqui para contar histórias de pessoas que fazem o Mato Grosso do Sul ser o que é, com suas particularidades culturais, socioeconômicas, territoriais, tá? E hoje, com certeza, a gente vai falar com uma pessoa que, assim, se você não conhece, provavelmente ela já entrou na sua casa. Eu vou deixar a minha amiga, que tem muito mais classe, muito mais beleza do que eu, para apresentar essa pessoa hoje, tá? Bom, o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito conhecida, né? Um galã do nosso estado. Que por vezes entrou nas nossas casas através do telejornal, através da televisão, né? Um rosto muito familiar. E eu já de antemão já digo para vocês que o pouco que a gente se conectou, o coração dele é gigante, né? Tão lindo quanto a pessoa dele, né? Então a gente está aqui hoje como jornalista, né? Com empresário de comunicação, dono de produtora de vídeo. E tem uma história de vida, assim, encantadora, né? Que não cabe nem um livro, tá? Cabe numa trilogia de livros, né? E tá nesse processo de escrita desse livro. E que perdeu os pais muito cedo, se reinventou ao longo da vida, que é o nosso querido Og Ibrahim. Og, é um prazer estar aqui com você, uma alegria imensa mesmo, né? De recebê-lo. E vamos começar, né, pessoal? A gente quer começar, Og, sabendo de você um pouquinho da tua infância. Onde você nasceu, como que foi, se você lembra, o que você lembra da tua infância? Olha, primeiro, obrigado por ter sido escolhido, né, para estrear esse podcast aqui. Eu acho muito bacana, um projeto muito legal de vocês, de trazer realmente, né, algumas pessoas, né, que têm algumas histórias para contar. Bom, eu sou nascido em São Paulo, capital, sou paulistano, nascido ali bem no centro de São Paulo, de frente para o Mercadão Municipal, ali no chamado bairro do Pari. Né? Então, fiquei por ali mais ou menos até uns 2, 3 anos de idade, aí mudamos para o Brooklyn, em São Paulo. Meu pai era bancário, né? E nós ficamos ali por um tempo. Eu morei em São Paulo, capital, até meus 9 anos de idade. Aí meu pai resolveu abandonar a vida de bancário, era gerente de banco, resolveu ir para o interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Cajuru, né? Um lugar maravilhoso que a gente frequentava já desde bebê praticamente, e montou um comérciozinho ali, uma loja materiais de construção, um mercadinho, e aí ali eu passei a minha infância, mais ou menos até os 18 anos de idade, quando eu vi que era a hora já de falar, não, agora chega, a cidade ficou pequena, preciso trabalhar. E voltei para São Paulo e continuei tocando a minha vida, em São Paulo, capital mesmo, até depois os acontecimentos que vieram, mas eu continuei em São Paulo até vim para Mato Grosso do Sul depois. Né? E antes de você ir para São Paulo, como foi a sua adolescência em Cajuru? Como foi morar numa cidade de interior, onde você tem um contato com todos os vizinhos, todo mundo, e depois chegar numa capital onde ninguém fala com ninguém, né? Conta um pouquinho pra gente como foi a sua adolescência em Cajuru. Eu cresci com total liberdade, né? Uma liberdade que os nossos filhos hoje, né? Os adolescentes de hoje não têm. Eu não tinha eu saía de casa, né, sei lá, 1h da tarde, depois do colégio da manhã e tal, passava o dia inteiro na rua, meus pais nem se preocupavam em saber onde é que eu estava. Não tinha nem como, porque não tinha telefone, não tinha Voltava quando o sol se foi. E assim, voltava para casa, era todo dia aquela rotina, aquela coisa toda, e ninguém ficava se preocupando, não, onde é que tá, o que foi fazer, tava na casa de quem, tal. Vez ou outra a gente extrapolava o horário, o pai ligava para casa dos pais, dos amigos, para saber onde é que eu estava, né? Mas foi uma infância maravilhosa, eu cresci no meio do mato, nadando em córrego, frequentando fazenda, sabe, caçando passarinho, andando de bicicleta no meio do mato. Olha, eu tive assim uma infância que é aquela infância que eu gostaria e tento proporcionar para minha filha, né, até hoje, que eu quero que ela sinta exatamente isso. Liberdade com valores, isso acho que foi o mais importante. Infelizmente hoje a gente vê muito pouco isso, né?
Até Muito, pelo crescimento das cidades, né? As próprias cidades do interior hoje são um pouco diferentes, não é mais como era antigamente. São mais né? violentos. Exatamente. Naquela época não tinha questão de droga, questão de assalto. A gente ficava na rua, virava a madrugada inteira, não tinha problema de nada. Né? O que a gente fazia de errado era ir pro Corgo tomar banho, né? Exatamente. Ou pro Rio aqui da Onda, no meu caso. A gente mais fazia Escondido. naquela época era apertar a campainha e sair correndo. Né? O pessoal me enlouquecido. É verdade. Puxando esse gancho aí, que você falou do córrego, comecei a lembrar. A gente começa a falar de infância, de adolescência, a gente começa a lembrar das coisas que a gente fazia, né? Eu lembro que eu jogava muita bola na rua, muita, mas muita mesmo. Aqueles golzinhos de chinelo, sabe? Me fala, assim, uma coisa que o Og fazia na adolescência, bem específico, assim, que você gostava muito da infância, uma memória bem saudosista. Cara, eu tenho, assim, várias memórias. Né? Na rua da minha casa era uma rua de esportes, praticamente. Porque na frente da minha casa a gente reunia a turma para jogar queimada, para brincar de mamãe da rua. Lembra o que era mamãe da rua? Sim. Essa brincadeira. E o outro tinha que pegar e você saia correndo daqui e dali e jogar bet. Né? Sim. Lembra de jogar bet? Fazia uma casinha com galho. Eu era boa nisso, eu era boa. Pegava uma bolinha que era feita de meia, tinha que pegar várias meias bem, enrolar até virar uma bolinha bem dura e fazia umas ripas, né? Uns tacos de ripas e tal, que era fantástico. Eu tenho muita lembrança disso. De ter quebrado vidraça com bolinha, de ter chutado bola na casa do vizinho, o vizinho foi lá esfaquear a bola e perder a bola. Sim. Enfim, são todas lembranças que eu tenho assim com o maior carinho. E de fazer, construir e soltar pipa. Porque na época a gente não comprava pronta como você compra hoje, a gente fazia, entendeu? Do começo ao fim, até porque não tinha vareta pronta naquela época. Sim. Você tinha que pegar um bambu, desfiando o bambu até virar uma varetinha fininha e você poder fazer a armação. Então essas são lembranças que eu tento trazer para minha filha hoje, né? Ensino para minha filha até hoje, e porque eu vou muito para lá ainda, né? No interior e tal. E eu quero preservar isso para minha vida inteira. Realmente são coisas que ficam guardadas na memória, né? Muito. Por mais que a gente não perceba, quando a gente fala de infância, de adolescência, volta muita coisa. Isso é muito gostoso. E por isso que a gente tá aqui para contar essas histórias. As pessoas gostam de ouvir realmente as Não, nossas chega a aquecer o coração, mas eu falei de bet. Eu quero contar da minha infância também. Não vai ficar lembrando. Exatamente. Tinha um joguinho que era muito interessante, o tal do salva-latinha. Você já ouviu falar? Esse eu não conhecia. Na esquina da minha casa era uma ladeira, né? Uma descida assim, bem íngreme e tal. E o salva-latinha era o seguinte, você pegava uma lata, tipo uma lata de goiabada daquelas, uma lata de óleo, amassava bem aquela lata, até ficar um disco assim, alguma coisa assim. E aí a gente jogava essa lata ladeira abaixo e o pegador tinha que correr até a lata, pegar a lata e voltar. Era o tempo que nós tínhamos para nos esconder. Era um esconde-esconde com uma modalidade diferente. Legal. Com obstáculos. Só com obstáculo. Exatamente. Então era naquela. Aí ele pegava aquela lata, botava na esquina e ficava procurando as pessoas. Quando um tinha a oportunidade de correr até a lata, chegar antes do pegador, né, ele estava salvo. Por isso chamava salva-latinha. Você ia lá, pegava, batia a latinha no chão, pô, tô salvo. E aquele que o pegador, né, conseguisse, identifiquei fulano de tal, que eu ia lá, o pegador batia a latinha, aí aquele era o próximo a buscar a latinha lá embaixo. Era Nossa. muito interessante. Eu acho interessante dessas histórias que a gente ouve, o que a gente conta também, é que realmente isso nos fortaleceu. Essas brincadeiras, essas disputas saudáveis que nós tínhamos nas nossas infância e adolescência foi o que realmente fez nos tornarmos fortes. Vai moldando o teu caráter, aquela questão da união com amigos, o valor da amizade. Sim. Tenho amigos meus até hoje que começou a amizade com 5, 6 anos de idade, que são até hoje. Eu vou pra lá, a gente se revê, se encontra e tal. É fantástico isso. Quem conhece um pouquinho da tua trajetória, inclusive, vê que isso daqui tá tudo conectado com o que você acabou fazendo, né, durante a tua carreira, né, a parte dos esportes, né, o fato de você estar na rua sempre brincando e uma das coisas que eu vejo, assim, que você tem uma facilidade de se conectar com as pessoas, né? De fazer amizade, enfim. É um rosto simpático, né? Eu tô até mais bonito. A do Og hoje. Ó, mas antes de falar de jornalismo, deixa eu te perguntar, você teve um contato com algum tipo de arte, música? Você tem algum contexto nesse sentido? Sabrina, eu toco violão desde pequeno. Comecei a aprender violão com 5 anos de idade, né? Fui meio autodidata. Eu comprava muito aquelas revistinhas que na época chamava Vigu, violão e guitarra. E ali tinha uma série de cifras e eu comecei a aprender música por cifras. Só que eu sou um analfabeto musical completo. Eu não conheço um acorde. Se você, olha, faz um Sim. dó sustenido maior. Não sei o que é isso.
Ah, faz um ré com sétima, não sei das coisas. Não sei o que é isso. Eu faço umas coisas no violão que eu não sei o que é. Não sei o que é. Mas eu componho, escrevo e toco violão razoavelmente, acho que acima da média até, né? Legal. Um autodidatismo que eu tive por esforço e tal. Eu fui aprendendo, fui tocando. E aí comecei a compor, escrever. Aí já depois da adolescência eu participei de alguns festivais, ganhei alguns festivais Brasil afora aí que eu participei e tal. Aqui em Mato Grosso do Sul, o último festival, grande festival que teve mesmo, que foi o Eco MS, em 92, se não me engano, entrei com 2 músicas, ganhei premiações com as 2 músicas e tal, então foi muito bacana. Então tem essa coisa artística da música. Hoje está meio de lado, meus violões estão meio abandonados, mas é uma coisa que eu não pretendo deixar de lado. Daqui a pouco eu vou lá, mando reformar os violões, aí junto uma turminha em casa. E quando dá oportunidade, sempre Queremos ir. dá vontade de tocar. Chama a gente, chama a gente. Então vamos lá, a gente tava falando de adolescência aqui, né? E você perdeu seu pai muito cedo, né? Com 16 anos, se eu não me engano. 16 para 17 anos. Eu falo muito de paternidade no meu Instagram e eu acho que é importante a figura do pai para passar os valores. Você falou de infância com valores, você falou um pouco de como foi maravilhosa a tua infância. Conta um pouquinho dessa história, como você perdeu seu pai e se deu tempo, né, dele passar tudo para você, né, os valores que você tem hoje. A minha família sempre foi muito unida, assim, né? Meu pai e os irmãos dele, eram 5 irmãos, praticamente, que se reuniam todo final de semana numa fazenda que existe até hoje, né? Que meu irmão toma conta dessa fazenda, hoje lá no interior, lá em Cajuru, e eu frequento desde bebê, eu tenho foto de bebê pendurado na cerca lá do curral, né? Então, eu cresci ali, a minha família, todos os domingos, era sagrada essa reunião de família, com 5 irmãos, com seus cônjuges, com os filhos, né? Reunido, dava mais ou menos, umas 20 e tantas pessoas e tal. E a gente foi aprendendo esses valores de família desde muito cedo, né? Que era legal estar com a família, com os irmãos, respeitar pai e mãe e tal. E meu pai ficou doente muito cedo, né? Ele tinha problemas renais, teve que recorrer a hemodiálise constante e tal. E ele faleceu em 81, eu estava com 16 para 17 anos, praticamente. E assim, ele deixou muitos valores, né? Ele tinha perdido tudo. Naquela época, meu pai perdeu tudo que tinha construído até então, né? Por causa dos problemas de saúde, né? Naquela época não tinha digamos assim, ele não tinha um plano de saúde eficiente, não tinha, então, quer dizer, o dinheiro que se tinha a consumir foi consumido em todo o tratamento que ele precisou fazer. E a gente, de repente, de uma vida bastante abastada, né? Meu pai era empresário e tal, a gente passou a meio que viver de favores, na casa dos outros e tal, aquela coisa. Mas uma coisa que ficou, acho que foi o maior patrimônio que meu pai deixou, foi exatamente os ensinamentos, né? A educação que ele nos deu, os valores que a gente construiu. E eu acho que foram esses valores, de uma certa forma, que fizeram a mim e os meus irmãos, né? Eu tenho mais 2 irmãos, trilharmos caminhos corretos, né? Na vida, né? Então eu acho que até, inclusive, tive a oportunidade de ir por um outro caminho muito mais tortuoso, né? E acabei ficando exatamente por pensar exatamente naquela questão de valores que eu tinha aprendido com meu pai desde pequeno. E você poderia falar um pouquinho para nós aí desse caminho tortuoso que agora a gente ficou curioso aqui? Como é que foi tudo isso? Conta um pouquinho pra gente. Foi em Cajuru? Foi quando você voltou para São Paulo? Como foi? Conta um pouquinho pra gente. Como foi essa trajetória aí pós-falecimento do seu pai? Quando meu pai faleceu, ainda permaneci mais um tempo em Cajuru, mas quando eu fiz 18 anos, 1 ano e meio depois do falecimento dele, eu resolvi voltar para São Paulo. Afinal de contas, eu precisava trabalhar e eu tinha a incumbência, como filho mais velho, de sustentar a família, de uma certa forma. Então eu voltei para São Paulo um pouco antes, minha mãe foi depois, 1 ano e pouco depois, minha mãe com os meus irmãos também voltaram, e eu fui trabalhar no IPESP, Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. E no departamento que eu trabalhava, eles tinham um convênio com a antiga FEBEM, hoje Fundação Casa, né? Que sempre abrigou menores infratores. Então eu trabalhava diariamente com alguns menores infratores que, entre aspas, já estavam ressocializados, né? Mas não era bem assim. Então chegava o final do expediente, todos os dias, eu estava lá com meus 18 para 19 anos, os caras chegavam para mim, pô, e aí, vamos fazer um corre com a gente aí hoje? E o corre era sair para assaltar, sair para cometer alguns crimes e tal, muitas vezes até a mão armada, aquela coisa toda, porque os caras mostravam, olha aqui, ó, o que eu consegui aqui, mostrava lá uma arma ou outra. E eu sempre fui muito, desculpa o termo, mas sempre fui muito cagão, medroso para essas coisas e tal.
E por várias vezes os caras me convidavam, eu falei, não vou, não posso, eu dava uma desculpa e tal. Também não queria bancar o fracote, né? Não queria bancar o covardão. Aí ele falou, não posso, hoje eu tenho um esquema aí, não sei o quê, sai com uma menina, babá, sempre dando desculpa e tal. Mas na verdade eu falei, não vou me meter com esse pessoal. E eles chegavam no dia seguinte com mochilas cheias de toca-fita de carro, relógio, carteira, sabe, uma série de coisas. Até que eu ficava de olho naquilo, falei, putz, os caras conseguem tudo, cara, eu aqui com o meu salário não consigo, sabe, mal pagar a marmita da esquina. Isso chama atenção, mexe com você, né, quando você é pós-adolescente, imagina. E aí eu falei, putz, será que eu vou, não vou? E teve um dia que eu quase, sim, fui tentado, mas parece que Deus me tirou dali, né? Alguma coisa, eu não me lembro exatamente qual foi o fato, mas alguma coisa me tirou porque eu estava com o pé dentro para ir fazer o corre com os caras e tal. Aí no dia seguinte, a gente está lá trabalhando, de repente entra um dos estagiários que trabalhavam com a gente ali, apavorado, entra correndo, tal, se tranca no banheiro e tal, e entram 2 policiais armados atrás do cara, porque ele tinha acabado de cometer um assalto na frente, na praça da frente do prédio, entrou no prédio para se esconder, os caras entraram. Aí eu vi aquela correria, aquela bagunça, o cara saindo lá de dentro algemado, deitado no chão, os caras com o pé em cima das costas dele. Eu falei, cara, isso para mim, de jeito nenhum, não quero. E aí foi o ponto final que eu acabei, né, pedindo para sair do emprego depois e fui trabalhar em outro lugar. Falei, não. Por isso que eu sempre falo o seguinte, eu e meus irmãos, nós tínhamos tudo para dar errado. Porque meu pai faleceu e não deixou nada para gente. A minha mãe faleceu 3 anos depois do meu pai também. Nós não ficamos, não recebemos nenhuma herança, não sobrou nada da nossa família que pudéssemos dividir. Eu, meu irmão e minha irmã fizemos a opção de tocarmos a vida sozinhos. Eu com 19 anos, a minha irmã com 17 e meu irmão com 15. Então, quer dizer, 3 pós-adolescentes, quer dizer, 2 adolescentes, meu irmão e eu pós-adolescente, sem dinheiro, sem pai nem mãe para botar freio. Mas nós tínhamos o mundo pela frente, poderíamos fazer o que nós quiséssemos das nossas vidas. Então nós tínhamos tudo para dar errado. E graças a Deus, nós fizemos de tudo para dar certo. E deu certo para todo mundo, graças a Deus. Ai, que lindo. Na verdade, eu queria reforçar uma coisa, assim, no meu ponto de vista, na verdade, você foi corajoso. Não faltou coragem, não, porque é muito fácil a gente fazer o que é mais legal. O difícil é a gente ter coragem de falar não, né? Vou ficar na minha cama, não vou levantar, não vou pra academia. É muito mais fácil. Não, eu vou ter coragem, eu vou levantar. Eu vou ter coragem, vou falar não, né? Então, parabéns. Acho que você foi corajoso. Coragem de falar não, né? Senão até hoje, vai saber onde eu estaria hoje. Talvez eu não estaria aqui conversando com você. Com certeza. Isso é muito legal de ver que realmente o meio não te influenciou, né? Muito pelo contrário, te fez realmente ser uma pessoa de sucesso. Hoje o Og é uma pessoa de sucesso, né? Eu acredito que eu conquistei Com certeza. um espaço diferenciado, acho que dentro daqueles profissionais da minha área. E é isso que é legal a gente estar aqui conversando para falar, para saber do Og fora, né, das câmeras, saber tudo o que aconteceu. Então vamos chegar no ponto, no ápice do podcast. Como que você veio para Mato Grosso do Sul? Me conta pra gente como é que você entrou na minha casa lá, como é que você foi parar na televisão. Conta pra gente agora desse processo. Tem um esoterismo aí no negócio. Na verdade, a história é longa, eu vou tentar encurtar o máximo possível, tá? Mas eu estava trabalhando já em São Paulo, depois que eu saí do IPESP, eu fui trabalhar num banco em São Paulo, eu era assistente de gerência, né? Era trainee de gerência. E estava muito bem em São Paulo, crescendo na profissão, ganhando relativamente bem, até para a minha idade na época, já com 20 e poucos anos. E aí eu sempre tive um primo-irmão, sempre tenho até hoje um primo-irmão, né? Que ele foi mais presente na minha vida do que meu próprio irmão. Então nós crescemos juntos, ele é um pouco mais velho do que eu. E ele tinha vindo para cá, junto com o pai dele, em 84, se não me engano, 1984. O meu tio era funcionário do Jumbo Elétrico, do grupo. Na época já era Pão de Açúcar, acho. Mas ele era funcionário do Jumbo Eletro e ele que instalava as lojas do interior do país. E ele veio para Campo Grande, o meu tio, para instalar essa loja, né, que era o Extra que tinha ali na Maracaju e tal, que na época era Jumbo Eletro. E o meu primo veio junto, meu primo estudante de arquitetura, um pouco mais velho do que eu, falou, eu vou mudar a minha vida e tal, não sei o quê. E veio. E aí, certo dia, tal, isso passou uns anos e tal, ele me ligou, pô, quando é que você vai vir me visitar aqui em Campo Grande, não sei o quê. Uma hora eu vou. Falou, olha, inclusive eu queria te fazer uma proposta, cara. Vem pra cá, vem conhecer a cidade, queria que você trabalhasse comigo aqui.
Pô, eu estava muito bem no banco e tal, não sei o quê. Mas assim, né? Aquela vida de São Paulo. Você ganha relativamente bem, mas você gasta relativamente bem. Na época eu já estava sozinho em São Paulo, porque meus irmãos já tinham voltado para o interior, né? Minha irmã fez uma opção de voltar para Ribeirão Preto para continuar a faculdade e tal. E aí eu falei, tá bom, vou. Aí peguei um ônibus lá e tal, não sei o quê, e falei, caramba, meu, 17, 18 horas de viagem. O máximo que eu tinha viajado na minha vida eram 300 quilômetros, né? Que era de São Paulo para Cajuru. Aí, de repente, entro no ônibus para passar 17 horas, 1.000 quilômetros. Eu falei, cara, eu nunca rodei tanto na minha vida. Achei isso aqui um fim de mundo. Eu falei, cara, quase 2 dias de viagem. O que eu vim fazer aqui? Não sei o que. Mas tudo bem. Ele me pegou na rodoviária quando eu cheguei. Começou a rodar pela cidade. Eu falei, nossa, que cidade bonita. Porque eu cresci ali, Cajuru, que é do lado de Ribeirão Preto. Então, eu vivi muito em Ribeirão Preto. E era uma cidade que eu achava muito parecida. Eu falei, pô, mas que legal. Só que Ribeirão Preto é rua estreitinha, aqui umas ruas largas, arborizadas e tal. Então, comecei a conhecer a cidade e tal, adorei Campo Grande. Campo Grande é lindo, né, gente? Linda, cidade gostosa e tal. Aí ele falou, bom, minha proposta é o seguinte, eu quero que você venha trabalhar comigo. Estou montando uma livraria esotérica, junto com o Maurício, meu sócio. O Maurício era o Maurício Vargas, que faleceu ano passado de Covid, que foi o idealizador do Reclame Aqui, né? Olha só. Fantástico, o cara surgiu daqui, eu tive uma convivência ampla com o Maurício naquela época, e tal, era um doido assim, as ideias dele naquela época já eram fantásticas, assim, ele estava muito além, né, do seu tempo, do nosso tempo, assim, e foi assim o tempo todo. E aí nós ficávamos, eu e o Maurício ficávamos na livraria esotérica. Então meu primo falou, olha, você vai vir para gerenciar junto com o Maurício vai fazer a parte comercial e você faz a parte administrativa, você veio de banco, você entende e tal, não sei o quê. Aí eu topei, por um simples motivo. Não pelo que ele me ofereceu por dinheiro. Porque, por exemplo, no banco eu ganhava R$ 2.500 por mês. Um exemplo, né, naquela época. E gastava R$ 2.990, R$ 2.490 para viver. Quer dizer, sobravam, entre aspas, R$ 10 no mês. Aqui ele me ofereceu e falou, olha, eu vou te pagar R$ 1.000 por mês. Só que eu gastava 800 para viver, sobravam 200. Aí eu fiz a seguinte conta, falou, entre sobrar R$ 10 e sobrar R$ 200, eu vou vir para cá, vou morar com ele, não ia ter gasto, nem nada e tal. Então, por isso que eu resolvi vir para cá e adotei Campo Grande como minha cidade de coração, isso em 1997. Nossa. E qual foi o ponto que levou o Og de uma livraria esotérica ao apresentador de televisão que entrava na nossa casa todos os dias? Porque quando você veio para cá, você não imaginava, né? Não, nem sonhava. Eu fazia arquitetura em São Paulo. Tranquei minha faculdade de arquitetura na Belas Artes de São Paulo. E falar, vou continuar em Campo Grande, né? Deixa eu me ajeitar, quando eu me ajeitar eu reabro, transfiro a matrícula e tal. E dentro da livraria, né? Eu tinha que ser criativo, eu sempre fui muito criativo, então eu falei, pô, o que eu vou fazer para atrair mais clientes para essa livraria? Aí a gente tinha um sebo de livros lá que não vendia, que muitas vezes a gente tinha que devolver para a editora e outros não dava para devolver porque já estava meio desgastado, as pessoas abrirem, folhearem e tal, não sei o quê. Eu falei, Maurício, vamos fazer uma locação de livro? Vamos alugar livro, que nem a gente aluga fita de VHS, né? Porque naquela época você alugava tudo de VHS. E ele falou, pô, cara, legal, vamos fazer uma locação. Aí começamos a anunciar locação de livro e tal, que as pessoas iam lá, alugavam 1, 2 livros e pagavam por dia com o tempo que elas ficassem com o livro e tal. E deu muito certo. Começou a movimentar a livraria, esse tipo de serviço. Aí um belo dia chega lá, eu recebo uma ligação da TV Morena. Ó, fiquei sabendo que vocês têm uma locação de livro, podemos fazer uma reportagem? Falei, claro, pô, legal. Falei, poxa, gosto, vai pra televisão, vai lotar. E aí foram lá, fizeram a reportagem, mostraram o sistema e tal. Cara, no dia seguinte choveu de gente atrás, gente ligando, querendo saber como é que funcionava e tal. Foi muito legal. Até que um dia, eu tô sentado lá na livraria, tá, arrumando umas coisas, entra uma loira linda, maravilhosa, toda, né, imponente assim e tal. E eu olhei e falei assim, nossa, eu acho que eu conheço essa mulher, cara. Cara, eu tinha, sei lá, uns 3, 4 meses, uns 6 meses de Campo Grande. Era Carmen Sestari. Uma das maiores apresentadoras que a TV já teve aqui. Está no ar até hoje, tem um programa na rádio de manhã no Tribuna Livre, a minha irmã do coração até hoje e tal. E a Carmen, a gente fez uma amizade muito legal. Vim conhecer o sistema, quero alugar os livros e tal. Então ela ia, vinha quase todo dia, ela lia livros muito rapidamente e tal. E a gente fez uma amizade muito bacana.
A Karen me levou, foi a pessoa que me levou para conhecer a cidade. Me levou para grandes festas, para bares, restaurantes, para conhecer, porque eu estava sozinho aqui. Meu primo namorava sério, então ele saía muito pouco e tal. E ela quem me abriu o mundo, ela que me abriu a sociedade, né? Campo Grandense, assim, né? Para eu conhecer e tal. Aí um dia ela chega para mim e falou, Gui, você não quer ir trabalhar na televisão? Eu falo, cara, pelo amor de Deus, isso é coisa para você. Eu não tenho a mínima ideia do que eu poderia fazer na televisão, eu não conheço, não sei como é que, sabe, nunca fiz jornalismo, era arquitetura. Não, mas porque, pô, você tem um vozeirão, você tem uma presença, uma estampa legal, a gente está procurando um apresentador para o Jornal do Meio-Dia, que nós estamos inaugurando, vai ser lançado agora o Jornal do Meio-Dia. E a gente já procurou, fez vários testes, não achamos ninguém que encaixasse no perfil que a gente quer. Quem sabe você não dá certo? Falou, cara, eu não tenho nada a ver com isso, nunca fiz. Não, você vai. Trouxe os roteiros para mim lá um dia e falou, ó, assiste o Jornal Nacional. Veja como faz o Cid Moreira e o Sérgio Chapelin. Aí eu todo dia ligava a TV na Globo para assistir o Cid Moreira e o Sérgio Chapelin fazendo o jornal. Fui pegando o traquejo, tá, não sei o quê, lendo os roteiros dela, até um dia que marcaram o teste. Fui lá, fiz o teste. Ou no dia seguinte o cara me liga, Og, você passou, vamos começar a trabalhar? Eu falei, sério? Não, pegadinha? Cara, e comecei logo de cara, dentro da TV, como apresentador do MSTV Primeira Edição, que surgiu exatamente naquela época, em dezembro de 87. Fazia 8 meses que eu tinha chegado aqui. Que E história, assim hein? começou. Aí eu comecei a me infiltrar um pouco mais dentro da televisão, para conhecer um pouco mais o processo, até o momento que eu deixei a livraria, fiquei só com a televisão, e fui galgando os cargos. Aí fui editor, virei editor-chefe de todos os programas que eu apresentei, virei chefe de redação, chefe de pauta. Enfim, aprendi todo o processo ali dentro, na marra, numa época que você não tinha internet, mal tinha telefone, e o telex para você utilizar para trocar informações com outras praças. Nossa. Você vê que a sorte e o acaso pega a gente no caminho, né? Se você tivesse ficado em São Paulo, não tivesse vindo, talvez nada disso teria Pois é, acontecido. é verdade. Então a gente até tem sorte, mas se a gente não movimentar ali, sair da zona de conforto, as coisas não acontecem. Eu acho Né? predestinação, né? A gente está predestinado a alguma coisa. Mas temos que estar pronto para isso. Você estava pronto, né, Og? Olha, eu não sei se eu estava pronto, mas eu me esforcei ao máximo. Mas tem várias Porque chaves. eu nunca entendi, não sabia o que era, como funcionava uma TV, né? Um departamento de jornalismo de televisão. Não tinha a mínima ideia do que era isso. Mas e aí volta lá atrás, quando a gente falou das brincadeiras, da nossa adolescência, infância, os desafios, estar pronto para os desafios. Os desafios de correr atrás da latinha, o desafio de... É a coragem. Tem a coragem de novo aí. A coragem de querer... Exatamente, de Foi, querer cara, fazer não algo sei, novo. mas vou descobrir como é que é. Vou Tem uma fazer. proatividade também, porque você não era dono do portal da luz. Você podia só fazer o seu trabalho ali, tranquilo. exatamente. Né? Você foi buscar, isso já chamou a atenção da TV, a TV foi lá, você vê como que as coisas... Vão se encaixar. Aí, beleza. Eu não sei fazer nada na TV. Mas tem o Cid Moreira ali, você consegue modelar eles? Né, que o Tony Robbins fala. Vamos lá, vou imitar o cara. Vamos lá, ele fez sem conhecer o Tony Robbins, tu fez lá o que ele fala pra gente fazer, né? Modelar o que você quer fazer. Incrível, cara. Me inspirei ali naquele... Inclusive, Isso construiu a tua carreira, né? no começo da minha carreira, eu me inspirava muito no Celso Freitas também, Sim. né? E virou um grande amigo pessoal quando eu fui para a Record, né? Porque eu substituí, tive o prazer, acho que foi um prêmio na minha vida profissional, poder substituir um dos caras que eu me inspirei para fazer jornalismo, que foi o Celso Freitas. Legal. E quando eu fiz essa amizade com ele, quando eu fui para a Record Nacional, foi maravilhoso, né? Para mim, estar perto do cara que me inspirou a vida inteira foi muito bacana, tá? Eu brincava com ele, pô, Celso, sou seu ídolo e tal, não sei o que, ele brincava, já, sai pra aqui. Não. Mas assim, a gente tinha uma amizade muito legal, inclusive de eu frequentar a casa dele, foi muito bacana essa época. Quanto tempo de TV? Cara, de TV contando até hoje, nós estamos em 2023, cara, começou em final de 1987, já são 34 anos. E dentro desse período entre ir para a Record e estar ali, teve outras histórias aí, né? Você gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Como foi o seu desligamento? O porquê? Como foi tudo isso? A minha saída da TV. Chega um momento que você cansa, né, Sim. cara? TV é muito escravizante. Né? Você tem que cumprir horário, você muitas vezes tem que extrapolar esse horário. Então, para mim, foi muito estressante. Depois que eu fui para a Rede Nacional, quando eu saí da TV Morena, né, eu percebi que a minha vida não era mais minha, era do meu trabalho e da minha emissora. E aí você começa a fazer algumas avaliações, né, e tal.
Então, eu já estava muito estressado, muito cansado da TV Morena. Na época, eu estava isso em 2003, quando eu estava fazendo o Bom Dia MS. Então, eu peguei um último ano, o ano de 2003, foi um ano de separação, tinha me separado recentemente, a minha vida tinha dado uma guinada e tal, me colocaram para fazer o Bom Dia MS. Né, acordar às 4 horas da manhã, todos os dias para estar lá, aquela coisa toda. E eu falei, cara, isso aqui não é para mim, eu não aguento mais isso e tal, aquela coisa toda. E eu me desentendi pesadamente com o diretor na época, a ponto de quase partir para agressão física. Assim, né? Acho que eu fui a única pessoa que fez o que todo trabalhador gostaria de fazer com o chefe. Eu literalmente mandei ele para aquele lugar, entendeu? Falou, vai tomar não sei lá quanto e vai para PQP. E, sabe, explodiu. Eu tive um surto, né? Acho que foi uma estafa que eu estava tão grande. E resolvi sair da televisão. Pedi demissão naquela época, saí da televisão e fui tocar um projeto de um programa de automóveis com o meu grande irmão, outro grande irmão que eu tenho aqui, que é o Paulo Cruz, que toca o Auto News, né? Magistralmente até hoje. Sim. A gente desenvolveu o projeto, eu criei o nome, a logomarca e tal, a gente começou a produzir as matérias e trabalhamos juntos na época e tal. E começou, né, a dar certo, começou a crescer e tal, mas assim, não dava dinheiro nem nada. A gente vivia apertado, mas vamos em frente, vamos fazer virar e tal. A vantagem é que a gente, tipo assim, a gente viajava o Brasil inteiro por conta dos lançamentos das montadoras, e a nossa garagem, a garagem da produtora, que era a mesma casa que eu fui morar, né, para não ter despesa e tal, vivia cheio de carro novos, carro zero. Então todo mundo achava que a gente estava, né, pô, os caras estão bem, né? Então, dava de Mercedes, mal tinha dinheiro para botar gasolina, mas andava de Mercedes. Tá vendo? Mercedes emprestava um carro para a gente lá por uma semana, 15 dias para testar, fazer avaliação e tal. E foi dando certo, foi crescendo e tal. Até o dia que de repente toca o telefone e minha vida muda. De uma vez por De todas, novo. assim. De novo. De novo. E esse telefone? Mudança. Que foi esse telefonema, né? Que eu E recebi. durante esse período, você disse aí, às vezes não tinha para pôr gasolina. Então foi um período um pouco difícil da sua vida também, financeiramente. Foi bastante. Porque, na verdade, quando eu saí da TV Morena, né? Tudo que eu tinha construído em quase 20 anos, 17 TV Morena, eu fui torrando aos poucos, assim, com maus negócios. Montei um bar-restaurante que não deu certo, montei uma locadora de quadriciclo que não deu certo e tal. Então, quer dizer, a vida começa a dar umas patinadas e tal. E a gente vivia realmente um aperto nesse período e tal. Que muitas vezes eu precisava pedir dinheiro emprestado pro meu sócio lá na época, o Paulo, me arruma 50, eu preciso comprar marmita ali e tal, não sei o quê. Mas aí as coisas foram, né, se acomodando e tal, eu nunca desanimei. O fato de ter sido o apresentador da TV Morena e tal, ter estado no auge, ganhar dinheiro, poder ter pedido o cachê que eu queria para fazer evento, aquela coisa toda, e depois estar enfrentando aquela dificuldade que eu sabia que era momentânea, para mim não mudou em nada. Eu não baixava a cabeça para a vida, para esse tipo de coisa. Pelo contrário, eu falei assim, poxa, eu saí do nada, cresci, construí o que eu construí, voltar por nada, para mim, vai ser mais um desafio de reconstruir tudo de novo, e foi o que eu fiz. Né? Exatamente, dei a volta por cima, mais uma vez, não desanimar, tive a resiliência suficiente para poder tocar em frente e falei, vamos embora, vamos crescer de novo, que graças a Deus deu certo. Ó, recado para quem tá aí, né? Quebrado, devendo, né? Que fez algum negócio que não deu certo. Acho que é importante a gente ter essa consciência e habilidade, capacidade de recomeçar, reinventar a todo momento, né? Não, e Legal. É legal a gente ouvir histórias como essa do Og, porque muitas pessoas vão se identificar com ele, né? Muitas pessoas vão falar, nossa, nunca imaginei que o Og passou por uma situação como essa. E é legal trazer isso aqui. Essas histórias são interessantes para mostrar que as pessoas passam Obrigado, por dificuldades, né? Exatamente. Obrigado por compartilhar com a gente isso aí. E com certeza, como eu disse, vai impactar a vida de muitas pessoas, sem dúvida alguma, que nesse exato momento podem estar passando por isso, né? Exato. Acho que a gente tem que, né, erguer a cabeça, você não pode desanimar. Pensamento positivo sempre. Quando você faz o teu trabalho direitinho, sem puxar o tapete de ninguém, sem passar por cima de ninguém, cara, não tem outro resultado que não seja o certo. Sim. Dá certo. Né? Faz o teu trabalho, fica no teu canto, né? Sem prejudicar ninguém. Eu acho que aí aquele cara lá de cima olha e fala assim, pô, você tá merecendo. Então vou dar um empurrãozinho aqui. Exatamente. Ótimo. Legal. Você falou sobre a ligação, a gente até brincou, né? Desliga o telefone do Og aí, que se ligar pra ele, vai sair Tá no meio do ocupado. Tá ocupado agora. Essa última ligação, você falou que deu uma virada, levou você pra outro lugar.
Foi, eu tava, né? Eu tava na produtora, né, trabalhando, editando o Auto News lá e tal, e tocou o telefone fixo, né? Já tinha celular naquela época, falou, pô, telefone fixo, pô, quer? Ah, tocou o telefone fixo, um amigo meu daqui de Campo Grande que estava morando em Floripa, Marcos Barão. Marcos Barão, um abraço para você também, eu considero o Barão um outro padrinho de uma outra fase da minha vida. Ô, Og, tudo bem, tal, não sei o que, Marcos Barão, tal, você lembra de mim? Ele falou, claro, pô, não sei o que. Olha, Og, eu tô aqui em Floripa, tô trabalhando aqui na Record em Floripa, o diretor aqui quer conversar com você. Eu falei, o diretor conversar, como é que o cara me achou? Não, tal, eu que consegui o telefone e tal, seu nome surgiu numa reunião aqui, você pode conversar com ele? Eu falei, posso, tal, vou passar o telefone. Passou o telefone pro Anderson Silva, que era o diretor geral da Record Florianópolis. Ele se apresentou e tal, falou, olha, eu queria conversar com você, mas pessoalmente. Você pode vir para Florianópolis? Eu mando passagens para você e tal. Te coloco no hotelzinho aqui e tal. Ficou uns 2 dias, pelo menos. Eu falei, posso. Era véspera de carnaval. Isso em 2006. Carnaval de 2006. Falei, posso e tal. Eu só estou com um evento. Eu tinha sido convidado para passar o carnaval em Corumbá, pela prefeitura, com tudo pago e tal. Falou, olha, estou com um evento aqui em Corumbá, mas na quarta-feira de cinzas eu estou voltando para Campo Grande e na quinta-feira eu já estou livre para ir. Ah, então vou mandar minha secretária ligar. A secretária ligou, me passou as passagens. Quinta-feira, depois da quarta de cinzas do carnaval de 2006, eu embarco para Floripa. Chego em Florianópolis, tal, na quinta-feira e tal. À tarde ele já queria conversar comigo. Fui lá para a emissora, falou, olha, você direto. Primeiro ele me apresentou a emissora toda, as reformas que eles estavam fazendo e tal. Falou, ó, você foi recomendado pela nossa agência de publicidade aqui, que é uma filial da Remate em Campo Grande. Aí o que eu fiz, ele disse, agora entendi como é que o cara me achou. É o seguinte, o projeto chama-se Balanço Geral. A Record está instalando, está estreando o Balanço Geral em todo o Brasil. Com apresentadores mais soltos, andando pelo cenário, nada de bancada, não sei o quê, você interagindo, conversando com a câmera, conversando diretamente com as pessoas e tal. E é isso que nós queremos. E você foi muito bem recomendado, eu já vi uns trabalhos seus, quer dizer, eu já sei por tudo que você está passando até hoje. E eu queria que você fosse o nosso coordenador do Balanço Geral e apresentador. Falei, legal, vamos sentar. Me mostrou uma proposta muito interessante para quem estava sentindo baita do contrato, morar em Florianópolis, recomeçar a vida. Cara, eu topei na hora, né? Logicamente, aquilo me trouxe uma preocupação assim, falei, puxa, eu vou deixar Campo Grande, onde eu vivi nos últimos 20 anos, para ir para outro lugar que eu não conheço direito, para começar a reconstruir minha carreira de novo. Puxa, e se não der certo, e se eu não consigo voltar para Campo Grande e tal? Eu falei, quer saber, cara? Vamos embora. O máximo que pode acontecer, não dar certo, é eu voltar e continuar meu trabalho aqui com o Auto News. O máximo que pode acontecer. Cara, aí eu fui com a cara e a coragem. Cheguei lá no dia 1º de abril de 2006. Cara, eu me lembro assim, até na minha cabeça a cena de eu entrando por cima da ponte. Não era Ercílio Luz, era a única ponte que, né, da ligação do continente para ele e tal. Eu olhei aquele mar assim e falei, puxa, a partir de agora, essa aqui vai ser minha nova vida. Uau! E eu vou dar volta por cima, entendeu? Se eu tiver que sair daqui algum dia, vai ser muito por cima. Vai ser muito por cima. E foi exatamente o que aconteceu, graças a Deus. Legal. Eu fiquei ali em Florianópolis 3 anos, aí como apresentador e coordenador do Balanço Geral. Aí depois eu fui contratado pela Record São Paulo para ser repórter de rede em Santa Catarina. E em 2008 para 2009, fiquei 2006, 2007 e 2008. 2008 para 2009, eles me convocaram para São Paulo. Falaram, agora está na hora de você vir para São Paulo, que nós queremos você como repórter especial do Jornal da Record aqui em São Paulo. Aí você vai correr o Brasil para fazer matérias. E nós queremos você na bancada em substituição ao Celso, eventualmente, finais de semana, feriados e tal, não sei o quê. Você imagina, para quem 3 anos antes estava ali pedindo dinheiro para comprar marmita, e de repente, bancada do jornal da Record, que a Record já estava no auge naquela época e tal. Então, para mim, E de um cara que foi referência, que você mostrou. Então foi maravilhoso. Acho que foi uma volta bem por cima. Uau! E Floripa não te trouxe só esse destaque nacional, né? Floripa te trouxe algumas coisas do coração aí também, né? Ah, claro. Floripa, Conta pra gente um pouquinho. Quem que você encontrou lá em Floripa? Floripa trouxe a minha família, né? Isso. A mulher que eu tenho hoje, a Débora, minha companheira, minha sócia, minha diretora, que é a produtora e tal. Enfim, foi uma
uma outra mudada de conceito na minha vida, né? Porque eu tive 2 casamentos anteriores que não deram certo por irresponsabilidade minha. Eu admito isso, de cara limpa na boca, porque eu acho que é assim que a gente tem que dar o exemplo. E eu prometi, quando eu conheci a Débora, em não errar mais como eu errei nas outras relações. E deu certo, porque hoje, de uma certa forma, quando eu adotei essa postura, minha vida só cresceu, nossas vidas, da minha e dela, só cresceu, a gente só cresceu, conquistamos tudo que nós queríamos até hoje e tal. Temos uma filha linda, maravilhosa, uma relação já que está indo já para quase 18 anos juntos. E só deu certo, né? A gente faz uma comparação. Você lembra quando a gente conheceu? Onde a gente morava? Que carro que a gente tinha? Você lembra tanto tempo depois? Onde a gente morava? Que carro a gente tinha? Então a gente vai fazendo uma comparação assim, né? Que foram todas melhoras, foram todas crescimento, exatamente por uma mudança de postura. Sim. Acho que minha e de valores também. Essa mudança tem um nome, gente. Chama autorresponsabilidade. A partir do momento que você puxa pra você e você não põe a culpa no outro, minha vida tá assim por causa do governo, por causa do meu esposo, por causa do meu filho, você puxa pra você, tudo muda, né? Sem vitimismo. Isso, sem vitimismo. Devemos ter aqui, nossa, coitado de mim, tô ferrado aqui. Né? Exatamente. Meninos, deixa eu só fazer mais um gancho aqui, que ele tocou na palavra família, né? Assim, eu fico pensando, Og, que por vezes a gente tem algumas missões, né, nessa vida que a gente nem imagina, né, que a gente deveria ter. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho do processo, né? Você já contou do teu pai, da tua mãe, e a gente queria que você contasse pra gente um pouquinho do processo do teu irmão, né? Assim, eu acho que de tudo da sua... fazer chorar. Depois... Não, na boa, assim, no meu coração, o que vem no meu coração nesse momento é assim, que se tudo na tua vida não tivesse dado certo, essa história que você vai contar pra gente já foi o teu legado, já foi a tua missão aqui na Terra. Então, conta pra gente um pouquinho dessa história. Eu posso contar essa história 100 vezes no mesmo dia, que eu vou chorar 100 vezes. Porque, para mim, foi um presente de Deus, né? Eu vou tentar resumir, porque é longa. O meu irmão entrou com falência de rins há mais ou menos 11 anos. Quer dizer, este ano faz 11 anos que ele entrou. Foi 2012 e tal. Quer dizer, ele entrou um pouco antes, né? E ele reuniu a família e falou, olha, vou precisar ir para a fila do transplante de rins. E o engraçado é que meu irmão teve o mesmo problema que meu pai teve com a mesma idade do meu pai. E meu pai faleceu com 46 anos. Nossa. Nessa época, meu irmão estava com 44. Então você imagina a cabeça do meu irmão com o mesmo problema do meu pai, falência total dos rins, na mesma idade, meu pai falecendo um pouco tempo depois. Ele quase entrou em parafuso. Eu cheguei e falei para ele, nessa reunião de família, falou, não, você não vai entrar na fila, eu vou doar para você o rim. Não, mas a gente não sabe como é que funciona, qual que é o processo e tal. Eu falei, não, eu vou doar. E, cara, eu botei aquilo na minha cabeça e comecei a estudar, comecei a ler, comecei a ver reportagens sobre isso, comecei a fazer reportagens, porque na Record eu comecei a sugerir pautas sobre transplante, sobre doação de rins e tal, e aprendi muito com isso. E aí ele falou, tá bom, tá, vamos começar o processo. Ele mora em Ribeirão Preto, então eu fiz várias idas para Ribeirão Preto e tal, tive várias reuniões com o médico, consultas com o médico dele, que estava coordenando tudo, até chegar, fiz assim uma tonelada de exames, até chegar um dia, quase um ano depois do início, o médico falou para mim, falou, olha, vocês têm uma compatibilidade perfeita, vamos fazer o transplante. E aí, a gente fez o transplante, vai fazer praticamente 11 anos, né, agora, e meu irmão tá zero, essa bala. Eu não tive problema nenhum em ter um rim só, de 11 anos para cá, não mudou absolutamente nada na minha vida. Pelo contrário, mudou para melhor. Porque eu passei a adotar uma vida um pouco mais saudável. Naquela época eu estava com sobrepeso, taxas todas alteradas e tal. E quando eu fiz o... E não foi restrição, não foi pedido médico, não. Porque eu comecei, doutor, o que eu vou ter que parar de comer, parar de beber? E tá falando, nada. Tua vida continua como estava antes. Teu rim é perfeito, o que vai ficar é perfeito, você não tem problema nenhum. O teu rim vai trabalhar, ele só vai duplicar a capacidade dele. Entendeu? A gente tem 2 rins que trabalham com 20% cada um da sua capacidade. Você perde um, ele passa a trabalhar com 40% da tua capacidade. Então você tem rim de sobra para poder trabalhar. Então o que eu adotei para mim, falei, bom, vou perder peso, vou melhorar minha alimentação, vou melhorar minha saúde.
E foi isso que eu fiz, a minha vida só melhorou. E para o meu irmão, para mim, foi um presente poder ter feito isso. Por ele, porque ele chegou para mim e falou uma vez, cara, você não me ajudou a ter uma qualidade de vida melhor. Você deu para minha família inteira uma outra vida. E lógico que talvez eu tenho comigo que isso é um presente maior para mim do que eu sei que para ele foi. Mas eu tenho esse sentimento, entendeu? Agradeço a Deus todos os dias por poder ter feito isso por ele. E hoje ele está super saudável, também está enfrentando um outro probleminha que não tem nada a ver com os rins, mas é uma outra batalha que eu acho que faz parte talvez do cargo dele. Mas a gente está junto, a gente estreitou o nosso laço de irmandade muito mais forte e tal, e ele está assim, saudável, cabeça, sabe, ativa, a 1.000.000 por hora. E eu tenho certeza, o rim é uma coisa que para ele não vai dar mais problema. Porque eu até brinco com ele, cara, cuida direito. Porque eu te entreguei ele zerado. Legal. E o interessante é que se a gente voltar um pouquinho que a gente estava conversando lá no início, mostra você falando da sua família unida, naquela fazenda, os tios, os pais, toda essa união que faz com que você chegue lá e fale, não, eu vou doar o meu rim, né? E eu acho que pouquíssimas pessoas teriam essa coragem, né? Falei que ele era corajoso? Falei que ele era corajoso. Consequências. Sim. É a primeira coisa que me veio à cabeça, falou, cara, não interessa. Se eu tiver que ficar 1 ano, o resto da minha vida sem comer carne, eu sou carnívoro, eu fico. Se eu tiver que ficar, sabe, o resto da minha vida sem beber nada alcoólico, eu fico. Se eu tiver que ficar o resto da minha vida sem andar de bicicleta, que eu estava pedalando, eu fico. Para mim não tem problema. Mas pelo menos eu vou ter o meu irmão com vida do meu lado, sim. E o interessante é o que eu falo, né? As histórias, elas se encaixam. Porque toda a história que você contou pra gente, de resiliência, de dificuldade, chega agora, quando vem falar do seu irmão, se a gente analisar, tem todo um porquê chegar nesse sentido, né? A base foi muito bem feita, como você disse, seu pai te deu isso de presente, né? Então é muito legal, assim. Eu acho que foi um legado. Acho que o maior patrimônio que nós recebemos do meu pai não foi material, né? Eu me lembro até um momento em que, uma semana antes do meu pai falecer, eu peguei e escutei uma conversa atrás da porta dele com a minha tia. Essa minha tia que está viva até hoje, foi a única que está viva ainda dos irmãos dele. E ela dando uma bronca nele, que ele de cama e tal, ele quase morrendo, e ela falando para ele, você não deixou nada para tua família, porque você foi um irresponsável, olha só a situação que você tá, e hoje na cama, não sei o quê, papapá, mal tendo dinheiro para comprar remédio, papapá. Ela falou. Aí ele falou assim, olha, uma coisa, eu posso não estar deixando nada para os meus filhos, mas uma coisa eles têm, e eu tenho certeza que eles vão usar isso muito bem. Foi a educação e os valores que eu ensinei para eles. Esses podem ser, devem e são os maiores patrimônio, o maior patrimônio que alguém pode receber. Valores morais, educação e tal. E eu acho que foi isso, e aquilo ficou na minha cabeça. Então, para mim, o maior legado do meu pai não foi a casa que ele poderia ter deixado, os carros, a fazenda, a chácara e tal, nada. Foi assim, valores. Então eu botei na minha cabeça, meu patrimônio é valor, meu patrimônio é dignidade, meu patrimônio é honestidade. Eu acho que, e como a minha vida inteira eu agi desta forma, baseado nesses valores morais, acho que por isso que eu cresci, por isso que eu cheguei onde eu cheguei. Acho que foi bem por aí. E quantas vezes precisar cair, você vai se levantar. Porque quando a gente vive por valores e princípios, né, a gente tem capacidade de recomeçar sempre, né? Muito lindo, gente. Muito lindo. E uma das coisas, né, a essência da doação de órgãos, acho que teu irmão entregou, né? Porque a gente não tá entregando a qualidade de vida para essa pessoa que tá recebendo. Tá entregando a vida para ela, né? É uma nova chance para essa pessoa, para ela se relacionar com as outras vidas, né? É muito bonito isso mesmo. Você muda, como, por exemplo, quando um ato como esse, eu não sabia, eu só descobri depois. Mas quando eu fiz a doação, o meu conceito de doação, né, que é doar uma ação, mudou. Porque você percebe que quando você tem capacidade de doar um órgão para alguém, você passa a entender que você tem capacidade para doar qualquer coisa que você pode para as outras pessoas. Não estou falando de coisa material. Estou falando de doar o seu tempo, doar o seu carinho, sua companhia, doar o seu conhecimento, doar a tua ajuda, doar a tua mão, a tua presença.
sabe, o conceito de doação, de doar, de dar um ato para alguém fica muito mais profundo, muito mais arraigado quando você entende o que é realmente doação. Eu fiz uma doação de órgão, mas eu não dei o meu órgão para o meu irmão. A doação, é muito mais profundo do que isso, né? É como se estivesse Então, você compartilhando. se doar para as pessoas é muito importante. Sim. Eu acho que isso é um conceito que falta na cabeça de muita gente. Realmente. Incrível, incrível essa história. Tô aqui impactado. A gente tá... vou fazer igual o do Jô, né? A gente tá encaminhando pro final. A gente tá indo pro final, mas eu queria saber do Og, pra onde o Og tá olhando agora? Quais são os próximos passos do Og? Futuros, se o Og fosse falar de futuro, ainda tem muita vida pela frente aí, né? Pra compartilhar, pra doar pras outras pessoas. Pra onde o Og tá olhando? O que o Og tá fazendo? Cara, eu sou da seguinte filosofia, eu não olho muito pro futuro, assim, né, lá na frente, vislumbrando coisas e tal. Eu sou muito, assim, do presente, porque o presente está acontecendo agora. Inclusive o nome presente é o presente que você está recebendo, então faça bom uso Legal. do presente. Gostei. Amanhã, hoje, isso aqui, amanhã já vai ser passado, então eu tenho que pensar no amanhã. O futuro, ele está longe, você não sabe o que vai acontecer. Então eu gosto de trabalhar muito o presente. Então eu vou dar o meu melhor hoje. Eu vou dar o meu melhor presente neste presente hoje. Mas é óbvio, né, que a gente faz algum tipo de planejamento. Eu nunca fiz um planejamento muito a longo prazo, né? Eu sempre trabalho com a curto e médio prazo. Sim. Exatamente por você nunca saber aonde você vai estar no dia seguinte. Vou dar um exemplo prático que aconteceu agora, essa semana recente. Né? Eu moro num apartamento bacana ali no Monte Castelo e tal, de repente achando... Olha, vamos renovar o contrato porque, vamos continuar, o apartamento é legal, estamos perto do escritório, da produtora e tal. E, de repente, a proprietária do apartamento, que é alugado, vende o apartamento, eu tenho que me mudar de casa. Então, quer dizer, não adianta você ficar fazendo planos, porque tem muitas coisas que não dependem, né, exclusivamente de você. Acho que nada, não tem nada 100% na nossa vida que depende exclusivamente de você. Até as suas próprias atitudes, porque você pode ter uma atitude X... Mas você depende de trilhar alguns caminhos que podem ter obstáculos que não foram colocados por você. A gente tenta vencer os obstáculos da melhor maneira possível. Mas esse planejamento a muito longo prazo fica meio perdido e causa frustração, na minha opinião, porque você de repente, puxa, eu tenho um sonho disso aqui, tal. De repente ele não se realiza, porque você está cuidando de coisas que estão mais próximas e tal. Mas assim, obviamente, esse espaço que vocês estão vendo já é a realização de um sonho, essa produtora que a gente construiu, né, com esses espaços para gravação de podcast e tal, faz parte desse nosso presente e um futuro próximo que a gente está investindo. Eu, meu sócio, Carlos Wagner, né, que é um grande parceiro, um grande irmão, que eu descobri já de uns anos para cá. E a gente, logicamente, a gente quer ampliar, quer aumentar isso, quer dar para as pessoas a oportunidade de poderem fazer os seus trabalhos aqui, né, com a gente e tal. Mas assim, o que eu penso para mim é estar cada vez mais junto com a minha família, com a minha filha, e poder, por exemplo, ter com a minha filha o que os meus pais não puderam ter com a gente. Então eu fiz uma promessa para mim, né, para o meu pai e para minha mãe, falou, olha, eu vou cumprir e vou tentar fazer o que vocês não tiveram a oportunidade de ter com a gente. Então eu quero fazer isso pela minha filha, o meu irmão tenho certeza que vai fazer isso pelos filhos dele e tal. Então esse é o meu planejamento, é estar bem feliz com a minha família, com a minha filha e fazendo o que eu gosto, que é isso, que eu estar gravando todo dia, estar produzindo, né, e estar ligado ainda nesse mundo, né, da comunicação. Gente, eu fiquei encantada, né? Se a gente fosse resumir o podcast numa palavra, seria reinventar, né? O Og se reinventou em todas as fases da vida dele. Eu não sei o que seria perder um pai e uma mãe numa idade tão crucial, né? Que ele teve. E eu acho que foi encantador tudo que ele contou pra gente. Só pra não deixar passar, fala um pouquinho da sua irmã. A gente não falou da sua irmã. Fala, mano, você não lembrou de mim. A sua irmã mora fora? Não, Como que é? mora fora. Quando eu vim para Mato Grosso do Sul, lá em 1987, um ano depois ela foi para a Inglaterra. A minha irmã sempre foi muito bonita, né? Até hoje é uma senhora muito bonita. E ela fotografou para muitas revistas, capas de revistas, para Elle, para Vogue. Olha só. Revistas, sim, ela fez trabalhos internacionais de fotografia e tal. E ela foi para Londres fazer um trabalho, gostou e acabou ficando por lá. Então ela mora até hoje em Londres, é uma senhora casada, hoje com 2 filhos já
adultos praticamente, um de 21 anos, outro de 19 e tal, Juca e Léo. E tá lá, é minha irmã, a gente sempre teve uma relação muito bacana e tal. Apesar de a gente, ao longo desses últimos 30 anos, a gente ter se visto muito pouco, a gente se fala com mais frequência, né? Agora com essa facilidade da comunicação e o WhatsApp e tal, não sei o quê. Mas assim, ela sempre esteve muito distante. Distante, mas presente, né? Então, mas tá lá, tá construindo uma família, a gente passamos o último Natal juntos, o último Carnaval passamos juntos, ela veio, né? Por causa desse problema de saúde que meu irmão está enfrentando agora, que não tem nada a ver com os rins e tal. Ela veio para dar um suporte e tal, voltou, depois veio de novo no Carnaval. Então a gente passou a se ver um pouco mais, né? Mas a gente tem assim, um carinho, um respeito muito grande pelo que cada um de nós construiu. Cada um na sua história, cada um num canto do mundo diferente, mas cada um construindo e dando os passos, acho que no caminho certo. Cara, muito, muito legal. Eu acho assim que o Og hoje é um sul-mato-grossense. Me Sim. de coração. E todos nós temos isso aqui em mente, que o Og é o sul-mato-grossense de raiz ali, que realmente todo mundo conhece o Og, né? Então, assim, hoje, Og, se você pudesse nos dar um conselho, por tudo que você nos contou de história, por tudo que a gente ouviu, assim, das suas dificuldades, das suas superações, qual conselho o Og deixaria para que todos os sul-mato-grossenses pudessem ouvir? É assim, vai aparecer em todos os smartphones. A pessoa apareceu para aparecer o conselho do Og. Exatamente. Exatamente. Vai aparecer em tudo quanto é lugar. Eu, assim, pelos exemplos que eu vivi a minha vida inteira, e volto a repetir aquilo que eu disse agora há pouco também na conversa, eu acho que a gente, cara, quando você faz o teu trampo certinho, no teu caminho, no teu espaço, sem passar por cima de ninguém, sem subjugar ninguém, sem puxar um tapete de ninguém, cara, não tem como dar errado. Faz o teu trabalho certo. Eu vi o Max Mion repetindo essa frase que eu falo há muito tempo, né? Faz o teu trampo, cara, do teu jeito, né? Sem ofender ninguém, sem passar por cima de ninguém. Eu sempre tive assim, um senso de justiça e honestidade muito grande. Acho que a gente eu não gosto de ficar falando, eu sou honesto, eu sou justo. Não, a gente não tem. Acho que a gente tem que agir. Não é ficar falando que é isso e aquilo. Mas assim, eu tenho um senso de justiça muito grande. Eu sou um cara que me incomodo de ficar com um troco a mais. Acho que eu sou uma pessoa que mais devolveu o troco na vida. Exatamente por perceber, não, isso aqui não é meu. Mas são só 50 centavos. Não interessa, não é meu. Eu vou devolver, porque se 50 centavos para mim não é nada, pode fazer falta para o cara do caixa do cafezinho que vai ter que tirar do bolso para repor ali. Então acho que é mais ou menos... né, por aí, agir com honestidade sempre, com justiça, respeitando as diferenças, respeitando as pessoas, né? Não importa em que nível que elas estão em relação a você, eu acho que a gente não tem desnível diferente a uma pessoa mais pobre, uma mais rica e tal. São todos seres humanos, são todos com sentimento, com coração, com tudo. Acho que o respeito tem que ser igual e mútuo. É isso, respeito, fazer o teu trampo legal, sem passar por cima de ninguém, sem subjugar, sem ofender ninguém. Eu acho que Deus olha para você e fala, por aí, garoto. Né? É isso aí. Isso aí. Virtude é prática, né? Já diria Aristóteles. Bom, a gente partindo para o fim aqui, né? Agradecer o Og, agradecer a oportunidade, agradecer essa casa, o Talk, né? Que a gente está começando junto com eles, que a gente possa aí gravar muitos podcasts, né? O nosso novo cast, que a gente possa impactar a vida de pessoas com histórias incríveis como a sua história. E o que eu aprendo com você hoje, espero que você aí também tire alguma lição, é sobre não ser vítima, né? Não se sentir vítima do mundo. Não se vitimizar. Não se vitimizar. Você vê, perdeu o pai, perdeu a mãe e tá com essa vitalidade, cheio de projetos, né? Projetos futuros, né? Que a gente já falou. Então você aí também, se de repente a vida te passou alguma rasteira e aconteceu alguma coisa com você que você nunca imaginava, não sinta-se vítima, né? Pega aí o rumo dessa história, torne-se protagonista como o Og fez. E é uma alegria poder te ver assim, tão vulnerável. Acho que pra gente, pra todo o Mato Grosso do Sul, eu acho que isso é uma qualidade muito, muito linda da pessoa se abrir sem máscaras nenhuma. E não ter vergonha de contar onde ela errou, o que ela acertou. Não ter vergonha de contar a fórmula, né? Porque o sucesso de um não é a mesma fórmula pro outro, mas eu acho que hoje, com certeza, a gente aprende muito com você. Gratidão, Og. Aprendemos muito mesmo. Eu adorei esse negócio de presente, cara. Sempre bom alguma coisa, né?
subverti um pouquinho aquele velho provérbio, né? De que se a vida te der limões, faça uma limonada. Eu mudei um pouquinho. Se a vida te der limões, faça uma bela de uma mousse de limão. Ah! Ai, Mais sofisticado. meu marido vai adorar essa. É mais difícil de fazer e mais saboroso. É verdade. Muito bom. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio do NovoCast com essa história incrível dessa pessoa maravilhosa, Og Ibrahim, um sul-mato-grossense com certeza, que trouxe para nós aqui a verdadeira essência do ser humano. E eu fiquei muito feliz, espero que o Werner e a Sabrina também, e que o Og também, que aqui falou muito, muito bem com a gente sobre a vida e a história dele. Ficamos muito felizes e eu espero que vocês também. Obrigado, Og. Eu que agradeço vocês. Sucesso no NovoCast sempre. Nós vamos estar aqui nos bastidores ajudando para que esse programa, esse bate-papo aqui esteja cada vez melhor. Obrigado, Werner. de bola. Obrigado, Ju. Obrigado. Gratidão, meu garoto. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Até mais, gente. Uh!